Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais uma carteira de segunda, hoje dia 17 de outubro. E começamos, como sempre, avaliando o nosso índice Bovespa, que como a gente viu na última sexta-feira, fechou, sentou em cima da média de 40 períodos. E nós temos aqui um cenário bastante interessante, indicando que possivelmente essa média vai funcionar de fato como um suporte, tá? Vamos ver como é que vai se desenhar ao longo da semana, mas a gente já tem aí um cenário muito interessante para o primeiro dia da semana, né? Nós tivemos aí uma alta fechada em 1,38%, o que nos leva a crer que a gente pode ter encontrado um movimento de retração, como a gente já desenhou aqui, e é um movimento de retração na região dos 50%, tá, de retração, e na região da média de 40 períodos. Não diria que não está descartada a hipótese de vir até 61,8 de retração ou 110 mil, tá? Mas eu acredito, e 50% é uma resistência interessante. Vamos ver como é que vai se desenhar os papéis aí, como é que eles vão se desenhar ao longo da semana. Lembrando que a gente avaliou na última sexta os índices setoriais, e dentre esses, o índice financeiro foi um dos que novamente se mostrou forte, resiliente aí, e também justificou aí boa parte do movimento da alta do dia de hoje, tá? E nesse sentido, na última semana a gente tinha passado por alguns papéis que possivelmente teriam dado alternativas de compra aí, principalmente para aqueles que acompanham o mercado aí ao longo da semana. Só um detalhe, vale sempre lembrar, tudo que eu falo aqui tem um cunho educacional, tá bom, pessoal? Nada de recomendação de compra, eu não posso fazer isso de maneira gratuita aqui para vocês, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente estava acompanhando o Banco ABC e, de fato, ainda não tivemos o rompimento desse candle aqui do dia 7/10, o que eventualmente possibilitaria uma compra. Então, mas também não desconfigurou o movimento, tá? Então, acredito que ainda podemos acompanhar, principalmente o rompimento da máxima desse candle aqui na região dos 21,71, 21,72, para termos como alvo aí os 23,63 e eventualmente um fundo aqui na mínima desse candle, tá? Um stop, desculpa, aqui na mínima desse candle, que também é um fundo. Nós temos acompanhado também o Banco Bradesco, que também não... Aliás, ele relativamente desconfigurou, porque a gente estava esperando um movimento acima desse candle, mas ao mesmo tempo foi até bom. No primeiro momento a gente estava considerando que essa teria sido a onda 1 e essa a onda 2. Mas a gente percebe que por uma onda 2 ela passou de 61,8 de retração, o que nos leva a crer que ele recontaria, como de fato fez, tá? Se a gente acompanhar agora, a gente tem novamente uma onda 1 aqui desenhada num fractal maior e uma retração de 61,8 bastante significativa, principalmente na região de suporte aqui da média de 40. Então, novamente de se acompanhar, principalmente no rompimento de uma máxima aqui de 16,66, 67, para um alvo aí projetado grande, tá? Então, se você quiser, na realidade, ter um pouco mais de cautela, já que o alvo é 19 na primeira extensão, de repente comprar no rompimento dessa máxima aqui pode ser interessante também, vai da sua gestão, né? A gente tinha acompanhado sim, que é uma empresa de tecnologia, né? Bom, teoricamente ainda estamos no movimento, tá? A gente falava principalmente desses candles aqui, a gente tem uma retração aqui, pode ter principalmente uma retração aí
num nível mais curto até a região dos 19,18, tá? Mas vale lembrar que é um papel que ele vem principalmente aqui desde, vou pegar a data aqui, desde 15 de agosto, num movimento aparentemente de reversão para alta, tá? E a média de 200 também já está virando. Então, seria um cenário interessante aqui de continuar acompanhando para aqueles que eventualmente estão comprados, tá? Eu não sairia ainda, tá? Agora, se o papel volta a romper esse fundo aqui na faixa dos 17,80, 17,75, aí acho que já não vale mais permanecer no papel. Cielo também é um papel que a gente estava acompanhando, né? Lembrando que segunda passada foi dia 10, então, para aqueles que estavam acompanhando aí, eventualmente efetuaram uma compra, já temos aí uma alta de 2,39, chegamos a ter uma alta aí de praticamente 6%, mas nunca a gente consegue pegar o movimento na íntegra, né? O fato é que já é um papel que há bastante tempo aqui, desde abril, vem seguindo um cenário bastante positivo aqui, numa tendência de alta, e a gente deve encontrar uma resistência na região dos 6,21 aí, o que pode ser movimento de realização parcial, mas a gente deve ter como alvo aí numa primeira expansão desse movimento curto de Fibonacci aí, 6,47, tá? E outro papel que eu acho que vale a pena acompanhar, principalmente da linha de imobiliários aí, né, de construção, Exetec, que teve a média de menor período cruzando a de maior período aqui nessa região em meados de 31 de agosto. Se a gente for desenhar um movimento fibonacciano, podemos crer que essa onda aqui foi a onda 3, essa 4 e a 5 teria terminado aqui, o que nos levaria a pensar num novo movimento a partir desse fundo aqui. Então, se a gente chegar mais perto aqui, e foi esse o cenário que eu acabei construindo, se a gente começar aqui, temos 1, 2, um movimento de onda 3, e quando a 3 é expansiva, a 1 e a 5 tendem a ser iguais. Então, nesse caso, esse movimento de onda 1 aqui me leva a projetar um movimento de onda 5 na faixa com alvo aí de 24, tá? Então, eu acredito que a gente pode imaginar um cenário de Exetec buscando aí essa região dos R$ 24, tá bom? Então, esses são os papéis que a gente deve acompanhar aí ao longo da semana. E a gente se vê na próxima. Um abraço a todos e até a próxima segunda.